Olá, crianças! Vamos dar início a mais uma aula. O nosso assunto de hoje é falando sobre situações de adição. A mesma vocês poderão acompanhar no livro didático de vocês, a partir da página 33. Nessa primeira situação, a gente pode observar que fala sobre uma campanha de arrecadação de materiais recicláveis feitas por uma escola, sendo que nessa arrecadação, esse número aqui, 1.358, corresponde ao valor arrecadado pelos funcionários, e esse número 2.039 corresponde ao valor arrecadado pela comunidade. E aí, diante desses valores, foi feito duas adições. Na primeira adição, nessa ordem, primeiro o número de funcionários, depois o número da comunidade. Na segunda adição, foi trocado esses valores de posição. Na primeira parte, foi colocada o número da comunidade, que foi 2.039, e na segunda parte foi colocada o número arrecadado pelos funcionários, 1.358. Vejam que a gente tem os mesmos valores, só que os algarismos foram trocados de posições. E com relação a isso, a gente pode observar que mesmo trocados de posições, o 8 e o 9 permaneceram na casa das unidades, o 5 e o 3 permaneceram na casa das dezenas, o 3 e o 0 permaneceram na casa das centenas e o 1 e o 2 permaneceram na casa das unidades de milhar. Então, com relação a isso, a gente pode observar que, mesmo a gente tendo diferentes situações, na adição, a ordem das parcelas não altera o resultado. Ou seja, fazendo o cálculo dessas duas adições, a gente vai chegar ao mesmo resultado. Então, por isso que fala sobre essa ordem não altera o resultado. Ainda com essa mesma situação, a gente vai ver esses mesmos algarismos, só que agora posicionados no quadro de ordens. Vejam, primeiro as unidades, depois as dezenas, centenas e unidades de milhar. Unidades, o 8 e o 9, dezenas, o 5 e o 3, centenas, o 3 e o 0, e a unidade de milhar, o 1 e o 2. Com relação a essa adição, a gente também pode observar que esse primeiro valor, que é o valor arrecadado pelos funcionários, 1.358, corresponde, nos termos da adição, ela é chamada de parcela. Esse segundo valor, 2.039, que foi o número de materiais arrecadado pela comunidade, na adição, esse valor aqui está correspondendo à segunda parcela. O resultado dessa adição, que é chamada de soma ou total. Então, a gente observa que mesmo trocando as parcelas de posições, o resultado vai ser o mesmo. Ainda com relação a essas situações, na página 34, a gente tem uma outra situação que fala sobre umas mudas que foram feitas em uma fazenda. Sendo que dessas mudas são fornecidos três valores. O valor de 21.512, 10.345 e 11.295. Nessa situação aqui, quero chamar a atenção de vocês para a seguinte adição. Na hora de resolver essa adição, primeiramente foi feita a junção da primeira parcela com a segunda parcela. É isso que essa setinha aqui está indicando. Da junção dessas duas primeiras parcelas, o resultado é esse, 31.857. A terceira parcela, ela não foi somada junto com as duas primeiras, ela simplesmente foi repetida aqui do lado. Agora, em um outro momento, aí sim, foi juntado o resultado da primeira com a segunda, mas o terceiro algarismo, a terceira parcela. E aí, com relação a isso, a gente tem o resultado 43.152. Esses mesmos valores da segunda situação, só que agora colocados, associados de maneira diferente. Aqui nesse exemplo, a gente tem o primeiro algarismo, 21.512, ele não foi somado dessa vez, ele simplesmente foi repetido. E agora a soma foi feita com o número
10.345 mais 11.295, que é esse resultado que vocês estão observando aqui, 21.640. É isso que a setinha indica, que foi somada a segunda parcela com a terceira parcela, e a primeira parcela foi apenas repetida. Então, agora aqui eu tenho 21.512 mais 21.640. E o resultado, a gente pode observar que foi o mesmo, 43.152. O mesmo resultado que a gente viu aqui nesse primeiro exemplo, 43.152. Com relação a essas maneiras diferentes de associar as parcelas para se chegar a um resultado, podemos afirmar que na adição de 3 ou mais parcelas, podemos associar as parcelas de maneiras diferentes e, mesmo assim, o resultado não se altera, que foi o que vocês acabaram de observar naqueles dois exemplos anteriores. Eu somei as parcelas de maneiras diferentes e, mesmo assim, o resultado permaneceu o mesmo, 43.152. Com relação a esse assunto, vocês vão poder responder observando, iniciando lá na página 33, 34, 35, 36 e 37.